Olá, boa tarde. Algumas pessoas aí já entrando. Que legal ter vocês aqui. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, conversar com vocês um pouquinho. Queria agradecer o convite, queria ter um feedback, saber se o som tá bom, se tá todo mundo me ouvindo. Como a gente está transmitindo para duas plataformas, né? Para saber se o som tá todo ok. Vocês me escutam? Então tá, meu nome é Fernanda Padovani, eu sou graduada em nutrição e já há alguns anos eu trabalho com práticas integrativas de saúde associadas à minha conduta clínica. O tema que a gente escolheu para conversar aqui com vocês é um pouquinho sobre saúde da mulher, né? E algo que eu gosto muito de falar nas minhas consultas, nas minhas palestras, em especial para as minhas pacientinhas, é que diagnóstico não é sentença. E aqui, mais do que dar uma palestra ou compartilhar conhecimento, eu queria dividir um pouco da minha vida com vocês, da minha experiência profissional. Eu já trabalhava com saúde da mulher como nutricionista, né, há alguns anos, e voltada mais para a parte de alimentação, de melhorar a parte de intoxicação, de tratar terreno biológico, de ver quais aqueles nutrientes que a gente sabe que são importantes para quem é tentante. E foi quando, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de falência ovariana ou menopausa precoce. E veio de uma maneira totalmente súbita, né, inesperada. Eu nunca tive nenhum histórico de alteração de ciclo, nenhum histórico de alterações hormonais, de cistos ou de miomas. Na época eu não queria engravidar. Fui para minha ginecologista, que já trabalhava numa clínica de reprodução assistida. Então, a minha ideia era fazer uma consulta, fazer o meu preventivo e pensar já de repente em fazer o congelamento dos óvulos, né? Porque como eu estava com 34 anos, a gente aprende que a partir dos 35 tudo começa a ficar diferente, né? A gente aprende que a gente tem prazo de validade. E foi aí que foi a minha surpresa, né? Congelar o quê? Que eu não tinha nada para ser congelado. Então, com 34 anos, a reserva ovariana, que ela pode ser avaliada através de alguns parâmetros, o FSH no início do ciclo, ali entre o terceiro e quinto dia do ciclo, que tem que estar abaixo de 10.
a transvaginal menstruada para contagem de folículos, que deve estar com 34 anos entre 9 a 15, e o antimuleriano, que é um exame de sangue, que me fala também da minha reserva ovariana, que deveria estar entre 1,5 até 2. Então, para um FSH menor do que 10, eu tinha um FSH de 18. Para uma reserva ovariana de 9 a 15, eu tinha 7. E para um antimuleriano de entre 1,5 até 2, eu tinha um antimuleriano de 0,1. E aí você sai, né, do que a gente vê na literatura, deixa de ser uma estatística, né, e passa a ser uma dor. E é porque é a sua dor, né, não é mais uma estatística. E foi ali que, com aquela notícia, naquele primeiro momento, eu não queria engravidar, então por isso que eu procurei a reprodução, mas ao mesmo tempo que parece que uma coisa é você não quer engravidar, outra coisa é você não pode engravidar. Então parece que já dá aquela sensação assim de perda, né? Eu falo para as minhas pacientes que a sensação que me deu na época foi que pegaram uma ampulheta, viraram e colocaram na minha frente. No sentido de, olha, você precisa correr contra o relógio. Se você quiser engravidar, você tem que começar a engravidar agora. E eu estava no final do meu primeiro casamento, então um momento que não era o momento para poder engravidar, e com aquele tanto de emoção e de sensação dentro da gente. E eu lembro que uma das coisas que eu perguntei para minha ginecologista, né, foi assim, mas por que isso? Por que eu, com 34 anos, o meu corpo está se comportando como o corpo de uma mulher na faixa dos 50 anos de idade? E foi aí que ela me falou, Fê, então, não tem muito o que falar. Não tem como a gente te dar um diagnóstico, né? Por que que isso aconteceu com você? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu saí do consultório, né? Vocês podem imaginar, em pânico, porque mais do que não querer engravidar naquele momento, ouvir que mais poderá engravidar com a reprodução assistida, através do que foi o que foi falado para mim, da reserva ovariana, eu tenho um mioma. E com aquele mioma, na reprodução assistida, eu não poderia tomar medicações para estimular os meus folículos, porque isso podia piorar o quadro clínico. Então, se eu quisesse engravidar, eu teria que pegar óvulos de outra mulher para inseminar com o esperma do meu esposo, fazer um embrião e, a partir daí, para a FIV. Então, foram muitas informações ao mesmo tempo. E isso mexe muito com a gente enquanto mulher, porque é a nossa feminilidade. Talvez algumas mulheres nunca queiram engravidar, mas a gente foi programada para isso, a gente foi programada para gestar. A nossa fisiologia tem que funcionar de uma maneira adequada. Então, eu posso ser uma freira, não pensar em constituir família, em ter filhos, viver para a minha vocação. Mas entrar numa menopausa precoce, nenhum quadro ele é positivo. E vieram aqueles questionamentos para mim. Nossa, hoje eu não quero, mas e se amanhã eu quiser? Como que vai ser entrar causa com 34 anos e vem todos aqueles monstros, né? Eu vou ter aquelas ondas de calores, como é que vai ficar minha libido, como é que vai ficar a minha parte dos meus hormônios, que a gente sabe que conforme a gente vai entrando na menopausa, a tendência à alteração aos hormônios tireoidianos, a perda óssea, uma osteopenia de repente batendo na porta. E como eu sou muito questionadora, eu fui atrás daquilo ali. E eu já trabalhava com medicina chinesa, eu fazia pós e eu não acredito em tendências. Eu acho que tudo que acontece no tempo que tem que acontecer, quando a gente está preparado para receber certas coisas. Foi uma semana que eu fiquei emocionalmente muito abalada. Eu tinha pós em São Paulo, a minha pós-graduação era lá, e eu fiquei naquela, eu vou, eu não tenho estrutura para estudar, eu não tenho estrutura para pegar uma aula no final de semana inteiro. E aí veio uma vozinha lá, meu anjinho, falando assim, vai. Eu falei assim, vou para São Paulo é maravilhoso, tenho vários amigos, se eu não conseguir ir para aula, pelo menos eu encontro com eles, vou sair para jantar, vou espairecer. E foi nesse final de semana, no sábado, a aula era sobre um assunto, o professor não pôde ir e coincidentemente entrou minha grande mestre hoje na área de medicina tradicional chinesa, que é a Flávia Parente,
e o assunto dela não era saúde da mulher, e ela começou a falar sobre saúde da mulher, sobre infertilidade sem causa aparente, sobre menopausa precoce. Eu falei assim, meu Deus, muito obrigada, eu tinha que estar aqui para ouvir tudo isso. E nesse final de semana eu ouvi algo que impactou minha vida, minha carreira, minha conduta, que é diagnóstico não é sentença. E é isso que eu queria que vocês levassem para vocês, quem está aqui me ouvindo, independente da sua situação, do seu problema de saúde. Diagnóstico não é sentença. O diagnóstico é, eu junto uma sintomatologia, eu tenho N sintomas, tantos sintomas se enquadram nessa situação e o nome dessa situação, o nome dessa doença é A e A eu trato com B. Geralmente é assim que a gente aprende na faculdade. E foi a partir daí que eu pensei, nossa, então existe um mundo de possibilidades ao longo dos estudos, do que ela foi colocando para a gente no final de semana. Então, o que eu queria convidar vocês aqui hoje para a gente conversar e bater um papo é infertilidade sem causa aparente. Por que que isso existe? Eu não acredito em nada sem uma causa. Eu acho que quem não tem uma causa não tem infertilidade. Quem não tem uma causa, engravida. Então, dentro do meu caso, né, de falência ovariana, de menopausa precoce, quais são as causas? O que que a gente observa hoje em dia? O nosso nível de trabalho esgotante. Eu tenho 39 anos, as mulheres da minha geração, ou a maioria delas, o que foram ensinadas? A gente foi criada para ser independente, para trabalhar, para ter o nosso espaço no mercado de trabalho, para ser competente, mais do que trabalhar, ser competente naquilo que a gente faz, o que é muito bom, mas muitas vezes a gente vai num ritmo acelerado em demasia. E foi o que eu vi nitidamente quando eu comecei a estudar medicina chinesa, que eu trabalho desde que eu tenho 16 anos e depois que eu me formei, eu comecei já logo a ter 3 empregos, então eu sou muito grata pelo que eu faço, pela oportunidade de ser realizada com a minha profissão. Hoje eu vejo do que mais do que a minha profissão, do que meu ganha-pão, é o meu caminho, né? É o meu propósito de vida, através dos meus estudos, dos meus conhecimentos, tentar ser meio de transformação na vida das pessoas, na saúde delas. Então, com tanto trabalho, você não consegue trabalhar pouco. Então, há pelo menos, né, uns 8 anos, quando eu tive um diagnóstico, eu me formei com 21, 22 anos mais ou menos, já comecei com 3 empregos. Então, o meu ritmo de trabalho era de 10 a 14 horas por dia. Isso ao longo de um ano, de 2, de 5, de 10, de 14, né? Isso tem um impacto muito grande. Hoje eu estou com 16 anos de formada. Então, você trabalhar muito, o excesso de trabalho, isso desgasta a sua fisiologia. Como assim, Fê? Dentro da visão da medicina tradicional chinesa, a gente tem o nosso Jing, que é a nossa energia vital, né? E dentro dessa energia vital, a gente tem alguns fatores que podem ser gatilhos para fazer com que o seu corpo entre em estafa antes do tempo. É como se ele estivesse falando assim para mim, olha, Fê, você trabalhou demais, em excesso, e agora deu seu tempo. Eu vou me aposentar por tempo proporcional de trabalho. Eu vou me aposentar por tempo proporcional de serviço. Então, quando a gente exaure, quando a gente esgota a nossa saúde, e a gente vê muito isso no burnout, né? A síndrome de esgotamento, eu começo a ter outros problemas de saúde em decorrência disso. E a falência ovariana vem também desse nível de esgotamento. A maioria das minhas pacientes, dentro da anamnese, das perguntas, né, da nossa conversa, a maioria delas tem um ritmo de trabalho esgotante, cansativo, e isso ainda piora quando eu faço um trabalho que eu não gosto, o que é muito comum hoje em dia. Não gosto do que eu faço, mas aquilo me dá uma renda que me permite fazer certas coisas, então eu trabalho porque eu preciso, e não só porque aquilo é um prazer. Então, quando a gente junta isso, a gente começa a pensar em qualidade do sono. Porque quem trabalha 14 horas por dia, você não consegue dormir um mínimo de 8 horas de sono, que é o que a gente entende que seria o ideal, o satisfatório, para a gente poder reparar todo o nosso tecido, a gente chegar nas fases de sono REM, de sono profundo, onde a gente vai conseguir efetivamente ter uma produção hormonal desejada, equilibrada.
né? E uma das coisas que mais me fez questionar na época, porque como eu sou nutricionista, eu já tinha bons hábitos e estilo de vida, ou pelo menos eu achava que eu tinha bons hábitos e estilo de vida. E a visão de saúde da mulher, de fertilidade, dentro da visão da medicina chinesa e dentro da nutrição, algumas coisas elas competem, né? As duas têm o seu valor, mas vamos supor, o chá verde, na visão da nutrição, ele poderia ser interessante, um antioxidante, anti-inflamatório, melhoraria ali a minha saúde reprodutora. Mas dentro da visão da medicina chinesa, alimentos com cafeína, isso serve para o chocolate, isso serve para o café, isso serve para o chá verde, para outros alimentos que têm uma concentração muito grande de cafeína, eles pioram o nosso Jing, que é o que fala da nossa saúde vital. E se ele piora o meu Jing, ele piora a qualidade do meu esperma e a qualidade do meu folículo. Então, eu não comia glúten, eu já não comia lácteos, eu já quase não comia alimentos industrializados, nem processados. A maioria dos meus alimentos eram orgânicos e, por conta disso, fazia atividade física e, por conta disso, eu jurava que eu era super saudável. Eu era amante do jejum, né, do jejum intermitente, então geralmente eu fazia minha última refeição por volta de umas 10, 11 horas da noite, que eu trabalhava até 9, 10 horas, e aí geralmente eu ia para academia, fazia alguma atividade física, até chegar em casa, comer alguma coisa, na maioria das vezes era por volta de 11 horas da noite, e aí depois eu só ia comer no dia seguinte, mais ou menos por volta de umas 4, 5 horas da tarde. O jejum intermitente é uma ferramenta maravilhosa para casos de ovários policísticos, né, de controle de insulina, mas quando a gente pensa em gestação, em quem quer fazer uma programação metabólica para engravidar, o jejum intermitente não é interessante. Na medicina chinesa, a gente aprende que todos os nossos órgãos, eles têm um horário de funcionamento. E se num determinado período de tempo é o horário de nutrição das minhas trompas, do meu útero, dos ovários, da minha tireoide, que se relaciona diretamente com a minha função reprodutora, e eu estou em jejum, eu estou sem nutrientes, piora o funcionamento do organismo nesse sentido. Então, o que eu fazia? Trabalhava que nem uma louca, dormia pouco, passava longos períodos em jejum. O café não quebra o jejum, café sem açúcar, óbvio, né? Mas eu, como nutricionista, não tomava já café com açúcar. Então, o que eu fazia? Chegava aqui no consultório, tomava um balde de café, uma xícara daquelas grandes de chá, canecas, né? Na verdade, de café, e ficava assim até o final do dia. Então, com novos conhecimentos agregados à nutrição, então ao longo desses 16 anos eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, algumas pós-graduações. Então, hoje em dia, na minha prática clínica, eu agrego os meus conhecimentos da nutrição, que é a minha base, a biofísica quântica, a medicina tradicional chinesa, homotoxicologia, homeopatia, e a gente faz um mix de tudo isso. Eu brinco, eu falo que eu coloco tudo isso no caldeirão da bruxa, e aí a gente vai equilibrando um corpo de uma maneira ideal. E quando a gente fala de alimentação, eu vejo isso muito nas pacientes, uma resistência muito grande, né, em mudar o nosso hábito, o estilo de vida. Então a gente coloca que tem os top 5 dos alimentos que pioram a nossa saúde reprodutora. Então a gente já falou do café, a gente tem o leite e derivados. O leite e derivados, ele favorece o acúmulo de muco, de mucosidade, né, de fleuma, de umidade dentro do nosso organismo. Na visão da medicina chinesa, a gente não trata o sintoma, a gente trata a causa. Então, um paciente meu com alteração na tireoide, eu não trato a tireoide, eu trato o que está por detrás daquilo ali. Um paciente com queda de cabelo, eu não trato a queda de cabelo, eu tento investigar qual que é o gatilho que está em desequilíbrio no corpo, que está gerando a queda de cabelo. Então, na visão da medicina chinesa, leite e derivados, né? E às vezes as pessoas falam, mas e a manteiga, ghee, que é tão maravilhosa? Pode? Aí eu brinco e falo, a ghee é feita do quê? De leite. Então, não é interessante, não é recomendado. Então, tanto o açúcar quanto os lácteos, eles favorecem essa umidade dentro do organismo. E essa umidade atrapalha no processo de gestação. Principalmente quando a gente tem aquelas mulheres que têm nódulos, que têm mioma, que era o meu caso, que tem algum tipo de cisto, mulheres com endometriose, seja um endometrioma, que é o foco de endometriose nos ovários, seja a adenomiose, que é o foco de endometriose no útero.
Então, mulheres com massas, como a gente fala na visão da medicina chinesa, eles favorecem a umidade dentro do corpo, que é essa umidade que forma a massa. E quando eu dou para o meu organismo leite, derivados e açúcar, eu estou alimentando essa minha patologia, eu estou alimentando esse desequilíbrio do meu corpo. E isso atrapalha a minha fertilidade. E quando a gente pensa também em pacientes com alteração das trompas, a gente tem quadro de salpingite, hidrossalpinge, que são obstrução das trompas ou trompas anoveladas por algum tipo de líquido formado lá dentro, que na maioria das vezes vem de algumas bactérias, né, como a clamídia, por exemplo, que é transmitida sexualmente, então tem a penetração, vai no canal vaginal, pode se depositar ali no endométrio e aí vai subindo até as nossas trompas. Então, muitas mulheres que me procuram têm o quadro de obstrução de trompas, geralmente não são nas duas, é mais comum em uma, e aí, em alguns casos, pela reprodução assistida, é orientada a fazer a retirada daquela trompa, então, às vezes, a mulher talvez vai ficar só com uma trompa. Então, esses dois alimentos, eles são muito ruins para isso. E aí a gente entra também com a bebida alcoólica, né, e o glúten. A bebida alcoólica a gente não precisa falar, o tanto que ela vai deprimir o meu sistema imunológico. Quando a gente pensa em gestação, a gente pensa em modular o meu sistema imune. Por isso que mulheres com alterações autoimunes pioram muito as possibilidades de fertilidade. A gente vê uma relação muito grande com endometriose, que é uma doença inflamatória de cunho autoimune, para infertilidade, hipotiroidismo de Hashimoto, fibromialgia, a própria doença celíaca, que é muito comum em mulheres com infertilidade sem uma causa aparente, não tem obstrução de trompas, não tem baixa reserva ovariana, não tem endometriose, não tem trombofilia, não tem endometrite, que são algumas situações que são gatilhos, é a famosa isca, infertilidade sem uma causa aparente. E é aquilo que eu falei, quem não tem nada, engravida. E aí ela pode ser gatilho para isso também, as doenças autoimunes. Então a bebida alcoólica é muito ruim, principalmente quando é uma cerveja, por exemplo, que é tão comum na nossa cultura, né? Principalmente aí no estado, né, de vocês, aí em Fortaleza, para quem, né, para os organizadores daí. Então, lugares muito quentes, a gente tem uma cultura muito nisso. E a cerveja vai ter glúten, então tem um efeito potencialmente inflamatório muito maior dentro disso daí. Mas mais do que eu melhoro a minha qualidade do sono, eu consegui mudar meus hábitos alimentares, tirar alimentos mais inflamatórios, eu consegui desacelerar um pouco, diminuir o meu estilo de vida. E aí, Fê? E aí a minha gestação ainda não veio. Recentemente eu conversando com uma paciente, né, lá, mas eu estou fazendo tudo certinho e tal, e a gestação ainda não veio, porque não é algo que depende só da fisiologia. Eu costumo falar que quando a gente fala de saúde, nem sempre 2 mais 2 vai dar 4. Quantas pessoas, muitas vezes, nós conhecemos que teve um diagnóstico, né, de um câncer terminal, expectativa de vida de 4 a 6 meses. E passaram-se 5 anos, a pessoa está viva. Ela é fora da curva. Mas acontece. Então, nem sempre eu só melhorar o hábito e o estilo de vida, né, eu vou conseguir trazer essa minha gestação. O que eu sempre falo muito para as minhas meninas é como que é a relação com o seu feminino. E muitas vezes, a maioria delas, né, nem eu entendia o que dentro desse mundo, né, da infertilidade, na minha busca para minha cura, para minha melhora, né, para minha gestação, que aí o tempo foi passando e faz um exame, faz outro exame, eu me separei, entrei em outro relacionamento, e aí nesse segundo momento eu já queria engravidar, meu esposo queria, né, a gente já tem uma filha do primeiro casamento dele, queria uma outra criança, e aí no momento que eu queria engravidar, e não tinham respostas para aquilo ali. Então, eu costumo falar muito da gente se reconectar com a gente mesma e, para isso, buscar sobre o sagrado feminino. O que é esse sagrado feminino? Se eu sou ensinada que eu tenho que ser forte, dar conta, eu tenho que ser bem-sucedida, eu tenho que ter minha carreira, eu tenho que ser independente, eu não posso depender de ninguém. A mulher independente, ela não pode depender do marido. E aí a gente vai esquecendo a nossa feminilidade, que na visão da medicina chinesa é o nosso yin. Eu posso ser
posso o sagrado feminino é a gente se reconectar com a nossa essência, né? E quando a gente fala nisso, eu gosto de falar muito sobre o ciclo menstrual. A gente não entende sobre o nosso ciclo menstrual, a gente não aprende sobre o nosso ciclo menstrual. E eu deixo aqui de dica de literatura para vocês sobre o sagrado feminino, pesquisar sobre a Miranda Gray, que é uma das mulheres que faz esse movimento. Tem um livro dela traduzido para o português que eu gosto muito, que chama Lua Vermelha. Ensina muito a gente entender por que o meu corpo está funcionando dessa forma. Quando a gente começa a conversar, né, durante as consultas sobre o padrão emocional delas, é sempre o mesmo padrão emocional que está por detrás da infertilidade. Como na maioria das vezes é sempre o mesmo padrão para quem tem câncer de mama, que é a palestra, né, que vocês ouviram agora há pouco, eu cheguei a acompanhar lá um pouquinho. Como todo mundo que tem fibromialgia, provavelmente é o mesmo padrão. O seu corpo responde aos gatilhos que você dá para ele. Não só aos gatilhos nutricionais ou de hábito e estilo de vida, mas sim aos gatilhos emocionais. Então, geralmente, como que é o perfil da mulher com infertilidade, que também é muito característico da mulher com endometriose? É aquela pessoa que eu sou mais intransigente, eu sou inflexível, eu sou intolerante muitas vezes, é na minha hora, do meu jeito. E com isso, a gente vai querendo ser o quê? Aquela mulher controladora. Eu falo que é a mulher da planilha. Eu vou estudar, depois eu faço tal curso, aí eu recebo uma promoção, aí eu ganho mais, aí eu viajo, aí eu compro apartamento, e aí eu faço outro curso. Não que ser planejada não é bom, mas a gente quer ser controladora com tudo. E era o que mais me doía, né, durante o meu processo. Vocês me perguntarem, Fê, qual foi o seu gatilho? Qual foi o seu insight? O que o seu processo de infertilidade veio te trazer? Veio me mostrar que eu não tenho controle de tudo. Veio me trazer a aceitação. Em quantas vezes eu me vi com raiva, irada durante o meu processo, porque eu falava, eu como direito, eu faço atividade física, eu estou fazendo acupuntura, eu faço meditação, eu fui buscar técnicas de respiração, eu fiz constelação, eu fiz body talk, eu fiz reiki, eu fiz microfisioterapia, eu fiz terapia neural. Eu brinco que eu falo que eu só não tomei garrafada porque eu sou do Cerrado, que se eu fosse aí do Nordeste, com certeza alguma garrafa temática, se eu estou fazendo tudo certo, como que eu não engravido? Não é possível eu não engravidar. E quando a gente começa a resgatar o nosso feminino, trazer a aceitação para a nossa vida, né? Eu sempre pergunto para as minhas meninas, como é a sua relação com os seus pais? 80% a mais, 85% delas. Então, geralmente, quando a gente não tem uma relação com os nossos pais, isso vai ter um impacto direto na nossa fertilidade. E não ter uma boa relação não significa não amar, não gostar, não falar. Às vezes eu amo meu pai. Nossa, meu pai foi maravilhoso, meu ídolo. Mas como meu pai era difícil, como meu pai era turrão, como eu não era acessível, como eu respeitava ele pelo medo e não pela admiração, como de repente eu não conseguia falar mais nada, né, dentro daquele contexto, e a gente vai trazendo essas memórias. Então, quando a gente começa a estudar, entender o nosso ciclo menstrual, e dentro disso a gente associa a aromaterapia, os florais de Bach, eu trabalho muito com a nutrição pelos tipos sanguíneos, né? Dietoterapia pelo tipo sanguíneo. Quando a gente vem mudando esse padrão, né? Quando a gente trabalha ali em corpo, mente, espírito, o nosso organismo ele começa a trabalhar de uma maneira diferente. Então, o que eu venho deixar para vocês é se conectem, né? Pesquisem muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Nem sempre no exame a gente vai achar tudo lá. E 1 ano e 2 meses depois desse meu processo, com um antimuleriano de 0,1, com um único folículo, com mioma, eu engravidei espontâneo, naturalmente, né? Então, é possível sim a gente mudar o nosso quadro clínico, a gente mudar o nosso diagnóstico, porque ele não é sentença, né? A gente está aí mais ou menos em cima do nosso tempo já, se deixar eu ficava aqui a tarde inteira, né? Conversando com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas, né? Da Lu.
Normalidade, os ginecologistas indicam usar o DIU para mulher, mesmo depois dos dias normais. Eu não consigo ver o resto da pergunta. A produção consegue colocar aqui para mim? Porque como a pergunta é um pouquinho maior, eu não consigo ver o que está normal depois de normais. Não consigo ler o que está escrito depois de normais. Não consigo ouvir. Se alguém conseguir colocar aqui no chat para mim a pergunta, eu acho que fica mais fácil. Produção, estou aqui esperando vocês. Não consigo ler. Quando eu passo aqui nas perguntas também, não consigo. Se alguém tiver mais uma. Nosso tempo está curto, infelizmente a gente não vai conseguir dar continuidade às perguntas, mas o meu Instagram é fernanda.padovani. Quem tiver alguma dúvida a respeito disso, pode entrar lá, me perguntar. Vai ser com todo o amor, com todo carinho que eu vou tentar responder todos vocês, tá bom? Um beijo grande, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa tarde.